pessoal, tudo bem? Então, começando aqui mais um webinar da Mobiliza para falar sobre transformação digital, o porquê que você deveria estar olhando para isso e como que isso vai impactar o seu 2021, e que não é uma novidade. Aqui com a gente está a que é a Johanna, que é a nossa líder de design institucional, e a Raquel, a gente chama ela de Rachel, que é a nossa líder de sucesso do cliente. Diz um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal! Muito prazer, estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Oi, gente. Alguns clientes, né, podem me ver por aí, já me conhecem, mas quem não me conhece, então já estou há 2 anos e meio convivendo com vários times de treinamento e desenvolvimento, né, fazendo parte dessa rotina tão difícil que é do analista, do gestor, que tem isso como tarefa. Legal. É interessante ver que tanto a Io quanto a Rachel, eles trabalham diretamente com o profissional de treinamento que está o tempo todo envolvido com esses problemas, e aí a gente vai trazer um pouco do que a transformação digital é tão importante para a gente olhar ela como um grande diferencial para 2021. E antes de começar o papo aqui, eu queria trazer um pouco da visão sobre transformação digital, que apesar de ser um assunto bastante da moda, não é algo que é grande novidade, né? A parte de você sair, digamos, da folha de papel e trazer automação e software, principalmente, né, para a tua operação já acontece há alguns anos, aconteceu bastante com a parte financeira, né, das empresas, aconteceu bastante com a parte comercial. Hoje quase toda empresa usa um CRM, né, saiu de uma planilha, de anotar no papel, nas folhas, para ir para um CRM, né, para um software de gestão de clientes, e treinamento e desenvolvimento não é muito diferente. Muitas empresas já migraram, né, e é um processo que ele tem que estar com um olhar muito claro para aumento de performance, aumento de desempenho da própria empresa, né? E se a gente olhar para nossa própria área de T&D, o nosso grande desafio em treinamento e desenvolvimento é aumentar o desempenho da empresa por meio do desenvolvimento de pessoas, certo? Então, eu queria trazer um pouco aqui para as meninas, qual vocês veem que o principal impacto e como que a jornada de aprendizagem pode ter impacto para o colaborador dentro da empresa, pensando aí na transformação digital? Bom, acho que, antes de tudo, eu gosto muito de quando a gente pensa em jornada de aprendizagem, né? Acho que a noção, a dimensão que uma jornada traz para a gente, principalmente atrelada à aprendizagem, ela é muito rica, né? Ela já traz vários indicativos de que, de fato, é uma trajetória a se desenvolver, que tem ali um protagonista, que esse protagonista passa por eventos, por desafios, por novidades, que tem outras pessoas envolvidas também. Então, eu acho que ela traduz muito bem qual que é o desafio de trabalhar com treinamento e desenvolvimento no meio corporativo quando a gente quer arrumar para o sucesso, né? Quando a gente quer alcançar resultado, quando a gente quer pessoas que performem melhor, quer trazer mais resultados para a empresa, para a área, enfim. E aí, a transformação digital, ela me parece que ela opera como um aliado nesse processo, mas como um meio, né? Não necessariamente como o fim da coisa, né? Ou seja, ela está aqui para nos auxiliar a levar a elevar a performance desse colaborador, a trazer mais resultado, a gerar mais conhecimento para a área, mas como uma aliada mesmo, né? Como algo que nos auxilia a alcançar esses resultados, entendendo que ela também se insere nessa jornada de diversas formas, né? Eu posso usar a tecnologia para melhorar minha forma de comunicação com o meu público, para divulgar mais as minhas ações de treinamento, para contratar ou para ter alguma nova ferramenta que possibilite, que facilite o acesso do meu colaborador a uma trilha de vários conhecimentos, de vários treinamentos. Então, eu curto muito olhar nessa perspectiva de um horizonte, assim, né? Da jornada de aprendizagem como um processo e da transformação de tecnologia como algo que está atrelado a isso para nos auxiliar a alcançar o sucesso, né? Auxiliar a gente nessa jornada. Legal. O interessante desse ponto é que a tecnologia para treinamento e desenvolvimento já existe faz tempo, né? Ela está se aprimorando aí faz um tempo, mas ela já existe faz um certo tempo. Só que a gente percebe que muitas vezes a gente para na publicação do treinamento e isso impacta totalmente na jornada
do aluno, né? Impacta nele entender que ele tem mais momentos de aprendizagem nesse processo. Ô, Rachel, como que você acredita que a curva de esquecimento pode impactar aí nos resultados de treinamento e como que tecnologia pode ajudar nesse processo? Bom, para quem não conhece, né, vamos falar um pouco do que é a curva de esquecimento, né? É uma teoria que diz, basicamente, que nós, ao longo do tempo, perdemos informações, né? Então, se houve uma ocorrência, né, de compartilhamento ali de informações, a tendência é que o nosso cérebro, ao longo do tempo, ele perca alguns elementos, né? E houve um experimento, né, que um camaradinha lá fez. Então, se você, ele descreve um experimento. Se você, ao longo do tempo, reforça essa informação, a tendência é que essa curva ela vá diminuindo e você vai absorvendo ainda mais essas informações, esse conteúdo, né? Então, a gente acredita muito nisso e eu vou falar um pouco do que eu vejo entre os nossos clientes, né? Eles que me perdoem, mas eu percebo que muitos deles pecam, né? Isso eu aprendi junto com eles, nessa construção do que é que vem depois, né? Por exemplo, tenho um case de um cliente que é do universo do varejo e ele organizou todos os conteúdos que ele tinha, por exemplo, curso de prateleira, mandou fazer curso terceirizado, né? Então, tudo que ele tinha, ele organizou, enfiou lá dentro da universidade corporativa dele, fez um baita de um lançamento. Só que ele não pensou no depois, né? Então, foi uma ação, ele comunicou isso. Depois de algum tempo, a gente percebeu que a universidade estava morrendo, né? Porque não existiam mais comunicações, não existiam novos conteúdos, não existiam ações de reforço, né? Quando eu falo para um cliente assim, você já pensou na sua ação de reforço? Muitos deles se surpreendem com essa palavrinha, né? Porque geralmente é algo que eles não pensam, né? Sim, lancei um conteúdo hoje, mas pode ser que em outro formato, não necessariamente um SCORM, né? Como se pensa, pode ser um documento PDF, algo que seja relacionado àquele mesmo conteúdo que venha a reforçar essa curva de esquecimento. Eu acho que cada um de nós pode ver isso na vida, né? A gente, Exato. Ao rever isso, a gente tende a armazenar ainda mais essas informações. Legal, eu gosto desse exemplo da vida, porque se a gente parar para pensar como que a gente aprendeu qualquer coisa, a gente teve que ter muitos contatos com esse objeto de aprendizagem para finalmente a gente conseguir aplicar ele no nosso dia a dia. Eu gosto de usar o exemplo de quando eu vou aprender a cozinhar alguma coisa, eu vou lá, vejo algum vídeo no YouTube, e eu executo, aí depois eu vejo outro vídeo, daí eu executo de novo outro dia, e com esse processo eu vou aprendendo a receita para depois de umas 10 vezes eu conseguir mexer em alguma coisa, mas ganhar mais proficiência. Então a gente só disponibilizar material não necessariamente muda a realidade, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é que todo mundo sabe que se alimentar bem e fazer academia é bom para a saúde e tudo mais, mas pouca gente realmente executa. Então, ter conhecimento também não significa colocar na prática. Pedindo para a Io ali, Io, o que você acha que a educação corporativa em geral ganha ao aplicar a jornada de aprendizagem com o aluno, né? O que não só o colaborador ganha em relação à empresa, mas o que a empresa como um todo ela ganha? Olha, eu acho que a gente consegue visualizar isso muito nos resultados, consegue visualizar isso muito nas melhorias de performance, porque, de fato, né, João, como você estava colocando, a gente precisa de reforços, né, de aprendizagem, precisa visitar aquele mesmo conhecimento, aquele mesmo objeto de aprendizagem de diferentes perspectivas, precisa visualizar ele aplicado num cenário, depois em outro, precisa ser instigado a entender sobre aquilo para que, de fato, consigamos incorporar, né, no nosso cotidiano, nas nossas relações, na nossa produção mesmo, né? Então, pensar assim, dessa forma, entender a aprendizagem de fato como esse processo que a gente ganha quando a gente reforça, quando a gente incentiva, né? Quando a gente fala pro nosso público, cara, olha só, isso que você viu lá também dá para ser trabalhado dessa forma. Visita esse conteúdo aqui.
olha só, faz esse exercício aqui, ó, assiste isso aqui, vamos rememorar, vamos trabalhar mais. Isso traz um ganho para a pessoa, né, para o colaborador, no sentido de sua performance, do seu trabalho, e isso gera, né, traz impactos no meio qual ele está inserido, né, então isso para a empresa é muito observável, né. E, além de outras questões, né, engajamento do colaborador com o seu time, com o seu líder. Então, assim, eu percebo muitas vantagens mesmo, assim, no médio, longo prazo, mas no curto também, assim, né? A gente também vai entendendo que esse é um processo construtivo e o cara também se sente muito valorizado. Então, poxa, só coisa legal, assim, só coisa boa. Tem uma coisa que eu vejo que é muito legal, que eu acho que é um acerto dos nossos clientes, não vou falar só coisa ruim. Eu vejo que funciona muito quando você envolve as pessoas nessa construção, né? A gente chama de co-construção. As pessoas que vão fazer parte de uma universidade corporativa, ou as pessoas que vão fazer parte de todo esse movimento de transformação, de aprendizagem e cultura dentro da empresa. Então, tem clientes que envolvem desde colaboradores para a definição do nome da universidade corporativa, até pessoas que podem produzir os próprios conteúdos que vão ser compartilhados lá dentro, né? São práticas muito diferentes, assim, mas isso é uma coisa que eu vejo que dá muito certo. As pessoas engajam mais, elas se sentem motivadas, então o engajamento desse colaborador com certeza será um ganho para a empresa, né? Uhum. Além dele absorver melhor aquilo que ele está aprendendo, porque é algo que ele ajudou e ele diz que faz sentido para o dia a dia dele, né? Às vezes as pessoas também fazem o LNT e não entendem, não falam na linguagem dele em primeiro lugar, do público, e também não vão até a ponta para perguntar o que você sente falta na sua operação. Eu estou sentindo falta desse conhecimento, dessa capacitação, né? Então, acho que isso também funciona. Ouvir o colaborador, o que está faltando lá no dia a dia dele, da operação, né? Isso também dá muito certo. Porque a gente só aprende o que a gente vê que faz sentido para a gente, normalmente em curto prazo, né? A gente não tende a buscar conhecimento para daqui a uns 5 anos, acho que vou precisar aprender esse negócio, então vou estudar hoje. Não, né? A gente aproveita isso. Eu vou voltar para Io de novo. Io, lá no estúdio, você tem algum exemplo para dividir com a gente de estrutura que a gente fez para algum cliente com jornada, até para ilustrar para quem está assistindo, como que a gente pode fazer esses reforços mesmo na prática, né? O que a gente pode enviar de material na prática para que eles consigam aplicar a jornada como um todo. Falando um pouco de alguns exemplos, algumas boas práticas para a gente trazer esse reforço, auxiliar o nosso público a rememorar o conteúdo que foi trabalhado, né? E brigar ali um pouquinho com a curva de esquecimento, né? Para deixar esse conhecimento, esse objeto de aprendizagem que a gente trabalhou bem internalizado, bem compreendido. Coisas que já elaborei, né? Ou já auxiliei a conduzir. Atividades são boas saídas, né? Tanto atividades de verificação, assim, mas o que é muito legal é quando a gente consegue trazer um contexto. Então, por exemplo, a gente está fazendo lá uma ação de treinamento sobre compliance, ou sobre código de ética, e aí a gente consegue trazer um cenário hipotético e falar para o nosso público, bom, nesse cenário aqui, qual é a sua posição, né? O que você acha que está acontecendo aqui? Como é que qual que é a saída mais adequada, de acordo com aquilo que a gente conversou lá no nosso treinamento sobre código de ética? Então, é muito bacana quando a gente consegue contextualizar, né, as informações, trazendo para cenários práticos. Isso é uma estratégia muito massa mesmo, assim. Outros tipos de formatos também é interessante. Então, se a gente fez um treinamento todo em tela, né, ou em, não sei, uma coisa um pouco mais de leitura, né, um formato um pouco mais, que demanda um pouco mais de um estudo mais focado, assim, nesse sentido de ler, de interagir, por que não trazer uma pílula de conhecimento, né, num formato de vídeo? Ou trabalhar com episódios de pequenos de podcast, né? Então, variar
esses formatos, e aí eu acho que entra também a contribuição da tecnologia, né? Que é de justamente nos trazer diferentes possibilidades de apresentar aquele conteúdo, de apresentar um tópico daquele conteúdo, uma parte, né, que seja importante, que seja refrescada, né, que seja ressaltada, sobre uma outra abordagem, sobre uma outra mídia. Então, esses são exemplos que a gente acaba, né, são mais recorrentes, assim, né, tanto no aspecto da atividade, quanto em trazer em vídeo, às vezes um infográfico também. Então, fiz lá o meu treinamento sobre um novo produto que eu vou lançar. E aí depois eu trago um infográfico que traz por exemplo, como é o fluxo de apresentação desse produto lá no meu ponto de venda. Então, são estratégias assim que algumas são mais complexas do que outras, mas que todas elas funcionam muito bem para a gente justamente trazer esses reforços ao longo da jornada de aprendizagem do público. É importante dizer que depois da ação oficial de treinamento, né, normalmente a gente recomenda aí entre 7 a 15 dias para você mandar a primeira ação de reforço, né? A neurociência fala que é legal estar começando a esquecer para você conseguir mandar a primeira ação de reforço, mas essas ações que a Jo falou, cara, dá um espaçamento de tempo justamente para você o nosso colaborador está em constante contato com esse objeto de aprendizagem que você quer que ele reforce e traga para a prática, né? E até mesmo para na hora de você vai educar diretoria, gestores, né, em relação a a aplicar o treinamento e a jornada de aprendizagem, é muito importante você ressaltar o resultado que isso vai gerar para a organização, né? Se você tudo que a gente está falando aqui de trazer a tecnologia para facilitar todo esse processo, né, de acompanhamento do teu aluno, gerar reporte, ele tem que demonstrar resultado de alguma forma para que a diretoria consiga ver, pô, a gente está investindo capital aqui e esse capital está virando performance da empresa. Pedindo um pouco da ajuda aqui agora da Rachel. Rachel, você consegue trazer mais cases também do que a área de sucesso do cliente trabalha junto com nossos clientes em formatar jornadas de aprendizagem? Acertos e erros, você já falou algumas coisas, mas consegue trazer mais exemplos para a gente? Uhum. Tá, eu vou trazer, eu acho que uma coisa que é um pouco unânime, assim, não é um case específico, né? Mas muita gente nos procura dizendo assim, a gente está falando muito mais agora relacionado ao nosso produto LMS, né? Que é aquela ferramenta de distribuição de conteúdo. Mas muita gente nos procura dizendo assim, quero lançar minha universidade em uma semana, quero lançar em 24 horas, né? Vamos dizer assim que isso é possível, né? A configuração da ferramenta em si já fiz em 2 horas para um cliente uma vez, num apoio. Mas eu sempre enfatizo muito e eu falo que esse lançamento ele acontece fora da ferramenta, né? Então é muito importante essa comunicação, divulgação do que é que vai acontecer. Então eu vejo que muitos times têm o apoio ou do marketing ou de comunicação interna, né? Isso é grande ajuda, né? Se você faz aliados dentro da empresa, né? Os líderes de áreas, os seus gestores, o pessoal do marketing, chama todo mundo para te ajudar nessa ação, porque isso vai ser difícil, né? Então, começar essa comunicação pode ser um sucesso ou pode matar o seu projeto. Por exemplo, tem gente que trabalha bastante com esse elemento surpresa, né? Então, vamos lançar um vídeo teaser que fala vem aí, né? O que é que vem aí, né? Tipo, as pessoas vão ficar curiosas e tal, e eu vejo que isso funciona também. O povo é muito curioso. Então, eu vejo que tem muita gente que tem pressa em iniciar o projeto, mas existe um trabalho que deve ser feito um pouco fora da tecnologia, né? Talvez também por meio da tecnologia, mas não dentro dessa ferramenta LMS. Aqui a gente trabalha com pessoas que estão lançando sua universidade corporativa, pessoas que já têm e agora começam a atuar mais na produção interna de conteúdos, né? Tem um time de estúdio que pode ajudar também esses clientes, se eles não tiverem braços, né? Mas eu vejo que cada um tem o seu momento, mas todos têm uma dor, né? Como entregar cada vez mais conteúdos que conversem com o seu público, conteúdos que visualmente também agradam, né? O DI, o design instrucional, é uma dor para os nossos clientes, porque, vamos falar bem a verdade, né? Um analista, um gestor de treinamento e desenvolvimento,
ele não pode ser um DG, um designer gráfico, um designer instrucional ao mesmo tempo, e também ele faz comunicação de marketing, e também ele faz análise de ROI, né? Então, ele tem que ser um super... então, use os braços de outras pessoas se você conseguir contar com essa ajuda, porque muitos dos nossos clientes estão sobrecarregados hoje, né? Então, toda ajuda que você conseguir reunir vai ser importante. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu pra caramba. Esse ponto é crucial, porque provavelmente o pessoal que está assistindo tem uma carga operacional gigante em cima, né? Que tem não só a carga operacional para tocar a área, mas tem muita gente pedindo treinamento, tem muita gente solicitando já ajuda, né? E uma das coisas que a gente costuma falar bastante é o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele tem que ter tem que desenvolver skills de marketing e vendas, né? Porque tem que conseguir trazer pessoas para ajudar nesse processo e tem que convencer o público de que aquilo é interessante para ele em nível pessoal, né? Mais uma coisa para vocês trazerem para a gente, como que vocês veem o impacto e qual a importância de colocar o aluno no centro da jornada de aprendizagem? Qual é a importância de a gente olhar para ele e a experiência que ele vai ter e o impacto que isso gera na performance da empresa como um todo? A Rachel já trouxe alguns elementos, né, da gente fazer esse esforço de ir questionar o nosso aluno, né, o público final do nosso treinamento sobre, né, talvez não, às vezes não precisa questioná-lo diretamente, mas observar o que ele está consumindo em termos de mídia, né, eles gostam muito de vídeo, tem mais facilidade com tela, enfim, todo mundo lá curte podcast, questionar também os gaps de conhecimento, né? O que está sentindo falta, o que gostaria de desenvolver, o que acha que poderia entregar mais, entregar melhor se tivesse aquele conhecimento, se tivesse, né, domínio sobre algum procedimento. Quando a gente procura fazer esse esforço, né, tanto para a construção do nosso conteúdo, para que o nosso conteúdo, né, ele seja aderente às necessidades de aprendizagem, né, aquilo que o público está precisando mesmo, é o que está faltando para ele chegar no próximo level, né, para ele, enfim, entregar melhor, né, chegar no próximo patamar, tanto no sentido de quais são as preferências desse público, né, o que ele curte mais, o que ele está mais acostumado, o que faz mais sentido para aquele perfil de pessoas, por onde que elas vão acessar, elas vão fazer no celular, elas vão fazer no computador. Quando a gente se dispõe a observar esses elementos, a gente consegue construir uma jornada e alcançar um resultado que é muito mais aderente, porque diz respeito àquele sujeito, aquele cara que está precisando daquele treinamento para alcançar né, para progredir na sua entrega, para melhorar sua performance, para melhorar os seus, né, as suas métricas, as suas metas. Então, e aí eu percebo em outra fala que a Rachel trouxe também, quando a gente vai pensar a comunicação, de repente, né, do lançamento de uma universidade corporativa, sempre que a gente consegue, né, fazer esse exercício, estar disposto a tentar entender aquele cara que eu quero afetar, como que eu posso afetá-lo da melhor forma possível, a gente está, né, já está dando um salto muito importante em termos de qualidade, mas está com certeza caminhando para o sucesso da aderência, né, para aquilo fazer sentido mesmo para o nosso público, para o colaborador, né, para o sujeito a quem se destina a jornada ou a ação de aprendizagem, né. E aí me parece que também a gente alcança resultados muito melhores em termos de engajamento, em termos de acesso daquele conteúdo, de conclusão, ou se a gente trabalhar com uma metrificação em nota, por exemplo, também alcançamos resultados muito melhores, inclusive de aprendizagem, né? Então, isso tudo conflui para resultados também mais positivos de performance, né, da própria empresa. Vai, Rachel, passo para ti agora. Vou contextualizar um pouco daquilo que eu tenho visto, né? Eu acho que a gente chama isso de eucentrismo, né? Quando o nosso aluno ele está no centro, porque ele é o motivo disso. Óbvio que isso a gente está envolto de performance, business, entrega da empresa e tudo mais. Só que quando a gente fala disso, eu acho que tem
isso fala muito também da empresa e do próprio analista que é o responsável por essas ações. Por quê, né? Eu vou exemplificar aqui com a situação, por exemplo, a mãe que não deixa o filho limpar a casa, né? Ele nunca vai aprender a limpar a casa porque ele não coloca em prática isso. Na verdade, eu vejo que muitos clientes, eles querem ter o controle da situação. Qual é o conteúdo que vai ter ali, onde que vai, qual é o botão que ele vai apertar, qual é o comentário que ele vai deixar ali, né? Eu vejo que isso, por um lado, pode ser importante, né, para as suas ações de treinamento, mas eu vejo também que quanto mais maduros os nossos clientes, mais eles deixam ir, sabe? Mais autonomia eles dão para os seus próprios colaboradores. Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui, não subestimem os seus colaboradores, não subestimem as pessoas que fazem parte da Universidade Corporativa, porque elas têm uma capacidade de envolver e criar coisas que você sozinho não vai conseguir, né? Então, se você não der isso para eles fazerem, né, essa co-construção, você vai ter todo esse trabalho. Então, é uma energia que você pode dividir com eles. E eu vejo que eu gosto muito de fazer uma pergunta para os nossos clientes, né? Eu pergunto assim, qual você acha que é o papel do aluno em tudo isso que você está fazendo? Então, eu escuto as mais variadas respostas, né? Dentre elas tem, eu acho que o papel dele é fazer o treinamento, né? Atingir todas as nossas metas, né, diante dessa ação. E eu vejo que quanto mais maduro, a tendência é que ele me responda que ele seja o protagonista do seu próprio desenvolvimento, né? Então, deixa essa reflexão. Eu sei que em muitos contextos onde a empresa é um pouco mais tradicional, é difícil mudar essa mentalidade. A gente, mesmo internamente, falando de produto, nós estamos desenvolvendo algumas sprints onde a gente fala em implementar isso dentro da nossa ferramenta, só que em alguns testes com clientes a gente viu que existe uma certa resistência, porque esse controle precisa estar com eles, né? Então, deixa essa reflexão, né? E espero que essas informações contribuam de alguma forma. Isso é, cara, sensacional, porque é a forma de você tirar um pouco do olhar, até mesmo quando você tem esse controle, você vai olhar, às vezes, para métricas que não necessariamente se vinculam ao resultado que a empresa vai ter, né? Uma métrica que a gente questiona bastante a usabilidade dela no dia a dia é hora de treinamento por colaborador por ano, né? Existe a métrica padrão, que envolve ali entre 30 a 40 horas, né, de treinamento por ano, que a gente, não necessariamente isso vincula com o resultado para a empresa, né? Se o cara pode fazer 30, 40 horas de treinamento por ano e não mudar a performance, não mudar o que ele faz no dia a dia dele. E o nosso trabalho, na verdade, é aumentar resultado. E para aumentar resultado, você tem que confiar que o cara da ponta ele vai conseguir desempenhar um bom papel, né? Eu acho que dessa conversa que tem que ficar com certeza dentro com a gente, desse papo todo. Se for para resumir, cara, guarda que treinamento, desenvolvimento de pessoas, ele precisa de recorrência e intensidade. Sem recorrência e intensidade, o equilíbrio esses dois, a gente não consegue trazer esse conhecimento para dentro da gente e, quiçá, aplicar ele no dia a dia, né? Então, e o nosso grande motivo de existir é levar conhecimento para que ele seja aplicado no dia a dia, né? Gente, para a gente fechar aqui, em últimas palavras, vocês têm hacks ou pequenas práticas que o pessoal possa colocar no dia a dia? Ouve esse webinar e amanhã ou depois, ou semana que vem, ele consegue aplicar no dia a dia dele e já ter resultado? Olha, eu acho que uma coisa muito importante, trazendo essa mesma linha que você trouxe agora, João, da questão do reforço, né, da recorrência do conhecimento. E aí acho legal a gente também lembrar que trazer esse reforço, trazer essa recorrência, não precisa ser uma coisa assim, megalomaníaca, entendeu? Não precisa ser nossa, aqui nesse primeiro é uma baita gamificação e esse outro é um vídeo que eu vou contratar um ator. A gente pode trabalhar isso de uma forma mais simplificada, que isso também vai trazer um resultado muito positivo. Então, enfim, fez aquela ação principal, já pensa como é que a gente vai fazer sempre, né, as recorrências. Eu vou largar mais de uma ação principal, por exemplo, eu vou trabalhar com módulos, entre eles. Eu não posso dar uma
uma chamadinha, mandar de repente um resumo, ou convidar o aluno para participar de um grupo de discussão no WhatsApp, não sei. A gente pode pensar outros formatos, outras ferramentas que, inclusive, estejam mais conectadas com o cotidiano, assim, né? Com a naturalidade da vida, assim, sem ser uma coisa muito fora disso e que se insere de uma maneira bem natural. Então, assim, isso eu acho que é algo muito importante, assim, né? Sempre pensar na recorrência, já tem as suas ações principais, o que vai acontecer entre elas, e soluções que não precisam ser uma baita solução, assim, uma tecnologia muito complexa, assim, né? A gente pode alcançar resultados bons com saídas mais simples, desde que elas estejam bem conectadas ao cotidiano, ao público, né? Estejam bem planejadas. Eu acho que vou enfatizar essa questão da cocriação, né? E não sei se você já tentou, mas é muito legal, de repente, mandar um formulário, né? Aquele famoso Google Forms ou qualquer outra ferramenta, e perguntar para os seus colaboradores o que é que está faltando no dia a dia deles, né? Você pode obter respostas que talvez os líderes de áreas não estão trazendo para você, e pode ser que nem o planejamento estratégico da empresa está demonstrando isso, né? Então, ver se essas duas linhas estão dando match, né? Se essas pessoas, elas têm o que elas precisam para executar o trabalho delas, né? Acho que uma coisa bacana, legal também de fazer, durante essas ações de treinamento, e é uma prática que eu não vejo muitos nossos clientes fazendo, faz um documento, por mais simples que ele seja, de registro de lições aprendidas. É muito bacana quando você faz uma ação, porque isso é algo recorrente, né? Se você é um analista, você vai fazer isso pelo menos no planejamento aí do ano, né? Pensa comigo, nessa ação, o que é que deu certo, o que é que deu errado? Registra, na próxima a gente vai acertar, né? E aprender com os próprios erros, isso também vai fazer diferença. Sensacional, gente. Gostei muito do que vocês trouxeram aqui. Lembrar que transformação digital não é colocar tecnologia pela tecnologia, ela tem que gerar resultado. Então não vai sair correndo colocando realidade aumentada, realidade virtual, não é isso a transformação digital. Ela tem que facilitar o teu dia a dia de trabalho, tem que normalmente simplificar teus processos e permitir você fazer coisas que antes você não conseguia fazer, né? Então você tem que buscar resultado com isso. E agora você ficou com um monte de práticas aí para aplicar no teu dia a dia. Vamos fechando aqui. Pessoal, se quiser deixar as últimas palavras para dar um tchau. Nossa, muito bacana esse papo. Eu acho que tem várias coisas que a gente, enfim, discute no cotidiano, na Mobiliza, ou nos nossos materiais, ou com os nossos clientes, e que é muito importante a gente também ter esses momentos da gente falar mais profundamente sobre eles, né? Falar sobre isso na prática, o que a gente está vendo, né? Quando a gente atende os nossos clientes, quando a gente olha para o nosso mercado, quando a gente olha para os nossos processos, né? Então, principalmente agora que esse, né, é um tema que está super em voga, né? Mas eu acho que a gente sempre preza por trazer essa noção, esse conceito de jornada de aprendizagem, como que a tecnologia ela nos assessora, nos auxilia a alcançar os resultados, né? E como que isso a gente enxerga, né, a positividade dessa concepção na prática, né, quando a gente entrega nossos projetos, quando os nossos clientes nos procuram. Então, é um tema que eu acho que dá muita conversa e é muito importante, assim, né? Então, muito bacana que tivemos essa conversa aqui também. Também queria deixar aqui, acho que uma reflexão, não minha, mas de alguns clientes, né, que já entrevistei. Se você está começando agora, né, você não sabe muito bem por onde ir, duas coisas: comece devagar e simples, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. E foi super legal fazer essa troca. A gente realmente tem todo dia lá na Mobiliza, com o time, com os clientes, né? Mas é uma coisa que faz com que a gente entenda de pessoas, né? No final, tudo isso fala só de uma coisa, que são pessoas, né? E como a gente pode entendê-las melhor, como a gente pode capacitá-las melhor e entregar melhores resultados em nossas empresas, né? Então, um beijo para vocês. Obrigada aí por estar com a gente. Valeu, gente. Fechamos por aqui, então.
Aproveita e continua acompanhando os conteúdos dessa semana e fiquem bem. Um abração.